Olá, pessoas! Hoje iremos falar da etimologia da palavra fada e origem dos contos de fadas, da história da criança na humanidade, até para entender de como os contos saiu, de certa forma, do universo dos adultos para as crianças, das estruturas e composições de um conto de fadas. Então, sem mais delongas, vem comigo! Os contos, eles eram orais e direcionados para os adultos. Eles eram advindos de contos populares, fábulas, vindos de mitos, religiões, eventos e até mesmo, de sonhos. E contado por camponeses para afugentar o tédio dos afazeres, mas também para ajudar a atravessar longas noites de inverno, falando sobre os perigos do mundo, a crueldade, a morte, a violência dos homens e até mesmo da natureza. Eles também eram narrados para as crianças de forma nada pedagógica, afinal a criança era vista como um pequeno adulto. Esses contos também não eram feitos para transmitir o ensinamento moral. Tratavam-se de histórias de adultérios, incesto, canibalismo e até mesmo assassinatos. A fome, a mortalidade infantil serviam até de inspirações para esses contos. Nos primeiros contos incluíam exibicionismo, estupro, voyeurismo, e essa concepção que a gente tem hoje da criança, ela só vai surgir no Iluminismo, que é uma saída da era medieval, igreja, considerada ali época das trevas, para o Iluminismo, que marca a entrada da filosofia, considerada então a luz da razão, e traça uma longa trajetória da qual falaremos já. Ainda no formato oral, contado de pessoa para pessoa em rodas, deixavam de ser apenas do universo dos camponeses e entram na corte. As damas se reuniam para falar dos seus dramas, geralmente em torno de questões conjugais. Estamos falando de uma época onde a festa de 15 anos servia para mostrar que a moça estava ali, disponível para casamento, do qual não tinha muita escolha. Então eram casamentos arranjados, não havia carreira ou qualquer outro tipo de papel para a maioria das mulheres que não fosse de esposa e mãe. Foi quando Marie Catherine, uma baronesa e escritora de contos francesa, nomeia suas obras como Contes de Fées, não sei se eu pronunciei correto, que deu origem à expressão que é utilizada agora como contos de fadas. E ainda na França, e sob o reino do Rei Sol, ao qual falaremos em outro vídeo, aparece Perrault, pai da literatura infantil. E é um marco importante, pois ele recolhe os contos orais e passa a reescrevê-los para a monarquia. Ele retira o que ele chama de aspectos rudes e grosseiros e insere um contexto moral. Por fim, ele alcança as crianças no universo das fadas. E para que a gente possa compreender claramente as mudanças nos contos que atravessaram séculos, mesmo que com adaptações, e os que não sobreviveram, a gente precisa fazer uma breve viagem da história da criança na humanidade. Santo Agostinho afirmava que a infância era brutal, símbolo do pecado, resumindo desejos e ódios, propensas a tornar o homem infinitamente mau. Na época, Santo Agostinho era uma referência em sabedoria e santidade. Muitos mitos alimentavam a adultificação da criança e ainda a demonização da infância. E a adultificação é quando é atribuído para a criança responsabilidades e deveres compatíveis com a de um adulto, fazendo-a amadurecer precocemente. A sua subjetividade de criança acaba sendo roubada. A gente ainda pode observar no período greco-romano o infanticídio para crianças portadoras de necessidades especiais, indesejadas ou ainda indisciplinadas. Que triste, gente? A lei que castigava os filhos considerados subversivos chegava por vezes ao apedrejamento. Ela vigorou na civilização hebraica por volta ali do século XIII a.C. E na Idade Média, na Europa Ocidental, evitava-se dar nome às crianças pequenas devido ao volume de mortalidade infantil. A gente ainda encontra entre os períodos dos séculos XII e XVII uma criança que é vista como um ser substituível, caso não tivesse uma função utilitária na sociedade. Então, por isso, era muito comum que crianças que nasciam com algum problema fossem descartadas, pois elas não estariam aptas para o trabalho. Então, a partir dos 7 anos, elas já eram inseridas na vida adulta e exerciam as mesmas tarefas que seus pais.
foi quando, por meio da escolarização, antes, todos os adultos e crianças eram alfabetizados juntos, da mesma maneira e sobre as mesmas temáticas. Então, a igreja também passa a fazer uma imagem da inocência da criança, aquelas imagens de crianças anjos. Ainda no século XX, castigos corporais ocorriam em várias escolas do mundo. Para vocês terem uma ideia, em Londres, os castigos físicos só foram abolidos em 1985. Graças ao trabalho de alguns autores em 1962 que começaram a dar a devida atenção aos casos de crianças machucadas em seus atendimentos, sem um histórico clínico que as justificasse. E foi graças ao trabalho de Ambroise Auguste Tardieu, em 1860, que se debruçou sobre o estudo de 18 óbitos infantis, cujas lesões, sendo fraturas, queimaduras e esquimoses, os mais frequentes casos, não batiam com o relato dos pais durante o atendimento. E a jornada rumo à infância avança mesmo que lentamente. Em 1962, a Academia Americana de Pediatria reconheceu, através dos trabalhos dos médicos Henrique Kemper e Silverman, a Síndrome da Criança Espancada. Aqui no Brasil, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, surge em 1990 a partir da crescente preocupação com casos de crianças espancadas, sendo que o primeiro caso de espancamento infantil foi feita por um professor e médico da Faculdade da Santa Casa de São Paulo. E para quem quiser aprofundar a história da criança na humanidade, eu vou deixar aqui para vocês o livro de referência, tá? História Social da Criança e Família. Então essas versões mais acessíveis às crianças, mais modernas, elas vêm depois de Perrault, por volta ali do século XIX. E se relacionam com a criação da família nuclear e a invenção da infância, tal como conhecemos hoje. Então isso gerou algumas implicações. Uma delas foi a progressiva exclusão dos pequenos, do mundo do trabalho, na medida em que a Revolução Industrial criou espaços de produção separados do espaço familiar. E também dos ideais iluministas, e os novos códigos civis traduzidos pelas revoluções burguesas, que passaram a reconhecer as crianças como sujeitos, com direitos tanto à proteção legal específica, quanto ao reconhecimento de uma subjetividade diferenciada da dos adultos. Era uma vez representa a atemporalidade. A bruxa, o gigante malvado, são as provas que provocam desconforto, que mobilizam o herói, a heroína, o príncipe, a princesa. O herói, a heroína, o príncipe, a princesa, que representam ali uma boa intenção. São figuras arquetípicas e não representam o ego humano. Elas representam um modelo de ego. O Felizes para Sempre, que vai trazer ali a esperança, a harmonia, a proposta de integração. Seres e elementos mágicos, tipo fadas, feiticeiras, animais com características humanas, objetos que voam. Esses seres mágicos são importantes na história porque eles sempre vão ajudar o herói a alcançar o seu objetivo. Um outro elemento muito importante é o elemento fantástico presente enquanto maravilhoso nessas narrativas, porque eles vão cumprir uma função de garantir que se trata de uma outra dimensão, de um outro mundo, com possibilidades e lógicas totalmente diferentes, fazendo assim os argumentos da razão, da coerência, do controle, da racionalização, que ficam ali já barrados na porta. E aí a festa pode começar sem suas incômodas presenças, bastando pronunciar as palavras mágicas. Era uma vez, como uma senha de entrada. E não necessariamente há presença de fadas, No entanto, a magia, o encantamento, ele se faz presente. O seu núcleo existencial, o herói ou a heroína, eles buscam uma realização pessoal. Os obstáculos são rituais de iniciação, tanto para o herói, para a heroína, príncipe e princesa, e apesar de direcionada para o público infantil, atualmente ela representa sim conflitos psíquicos, sociais inclusive, e figuras arquetípicas que também conversam com o adulto.
Para a psicologia analítica, a etapa que os personagens precisam passar para cumprir uma integração de suas personalidades é algo que se faz presente. Seus medos, ingenuidade, orgulho, teimosia, encanto, dificuldades presentes no Era uma Vez revelam uma jornada que irão contar com a sabedoria ancestral. Tudo que o pensamento coletivo projeta nas figuras, principalmente femininas, tudo que se espera do comportamento vai sendo descrito nos contos. E é isso, pessoas. Encerramos esse vídeo, né? No próximo eu vou falar das referências, né, na construção dos contos terapêuticos e também, de acordo com a psicologia analítica e psicanálise, o que mantém contos que atravessaram séculos vivos até hoje. E já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta aqui o que mais chamou a sua atenção no vídeo de hoje.